Para o Brasil na semana que vem contra o entorno de Lula e do STF. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus queridos amigos não sancionados. E olha, a gente tem que falar isso agora, porque se depender do Donald Trump, na semana que vem o número de brasileiros sancionados deve aumentar muito. Mas calma, respira, você pode ficar tranquilo. Só quem precisa se preocupar com isso é quem colabora para o regime de abusos contra os direitos humanos, de censura em que nós vivemos. E, em especial, quem tem que se preocupar é o governo Lula. Afinal de contas, Trump agora vai mirar além do STF no Palácio do Planalto. Bora aqui então direto para essa apuração do Lourival Santana na CNN, que você vai ficar feliz da vida ouvindo isso aqui, mas também bastante preocupado. Afinal de contas, tem uma arma nova aí que ele diz que o Trump vai usar ou pode usar e que pode sim prejudicar o Brasil por gerações. Fica aqui comigo para você entender isso e descobrir qual que é. Ele apurou que vem mais retaliação do governo Trump contra o Brasil. E na semana que vem, Lourival, boa noite. Boa noite. Eu apurei que o governo Trump já tem um plano de curto e de médio prazo contra o governo brasileiro. Essa semana, a semana que vem, devem ser aplicadas novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez atingindo o entorno do presidente Lula. Segundo eu apurei, o presidente Lula e a primeira-dama Janja não serão pessoalmente atingidas, mas autoridades de alto nível do Palácio do Planalto devem perder o direito ao visto nos Estados Unidos. Opa! Quer dizer então que altas autoridades do Palácio do Planalto também vão ser sancionados com a perda do visto? Vocês sabem, gente, o que isso pode significar? Olha, eu fiquei com pena, só que não vai ser o Lula e a Dilma, eu ia dizer, a Lula e a Janja que vão ser sancionados diretamente. A Janja ia perder aí suas comprinhas na Quinta Avenida, né? Ela que gosta tanto de esbanjar, de viajar. Mas você sabe o que isso significa? Atingir o entorno do Lula, da Janja? Vocês sabem o que é? Isso aí tudo indica que vão ser os ministros do governo Lula. E se eu fosse dar um palpite, eu diria que os próximos sancionados vão ser a Gleisi Hoffmann, que é ministra das Relações Institucionais de Lula, que se relaciona com as outras instituições, com o Congresso, ou seja, que teria uma responsabilidade para parar os abusos, e mais, o advogado-geral da União, o Bessias. Lembra dele? Aquele que vai para cima dos memes, da liberdade de expressão e das plataformas e redes sociais sempre que o governo Lula ou o Supremo estão com apuros, estão em problemas. Na sua opinião, quem que você acha que vai ser sancionado pelo Trump dentre esses ministros do governo Lula, hein? Vai escrevendo aí nos comentários e bora continuar assistindo mais 30 segundinhos, porque não acabou. O arsenal de Donald Trump é gigante. E em seguida também devem ser adotadas novas sanções contra os ministros do STF que têm votado pelas punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais, às redes sociais. Essas punições devem seguir já o cardápio da Lei Magnitsky, que prevê então sanções econômicas e financeiras contra os ministros do STF, de maneira que os eventuais bens que eles tenham nos Estados Unidos sejam congelados, e também sanções secundárias, que seriam punições contra instituições, entidades e empresas que façam negócios com os ministros, com esses ministros do STF. Então, olha, eu mostrei isso aqui para vocês em uma análise aqui no canal. Bancos brasileiros já estão consultando escritórios de advocacia e autoridades americanas para saber como aplicar a Lei Magnitsky aqui no Brasil. Porque ou eles aplicam a Lei Magnitsky contra os ministros do STF, ou então eles vão sofrer sanções secundárias do governo americano e eles perdem simplesmente o acesso ao sistema financeiro americano e mundial, o que é praticamente uma sentença de morte, de falência para qualquer banco. Mostrei isso num vídeo de ontem, vem assistir aqui no canal, vou deixar aí para você também na tela e nos comentários. E bora seguir mais 30 segundinhos que agora vem uma novidade. Então, haveria uma tentativa de bloqueio do acesso desses ministros a serviços bancários e outros tipos de serviços proporcionados por empresas que, por sua vez, têm negócios com os Estados Unidos. Esse plano prevê, talvez num prazo um pouco mais estendido, talvez no médio prazo, o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington e, na prática, a expulsão dela dos Estados Unidos, levando então a um rompimento diplomático com o Brasil. Gente, isso aqui é uma grande novidade que a gente ainda não tinha ouvido falar. A expulsão da embaixadora brasileira de Washington, a Maria Luísa Viotti, aquela que estava até pouco tempo aí de férias, no meio da crise do tarifaço, e ela estava de férias.
e teve que interromper depois as férias por conta dessa crise. Isso aqui, gente, é gigante. Seria a primeira vez que os Estados Unidos romperiam relações diplomáticas com o Brasil em mais de 200 anos de amizade entre os dois países. O que seria absurdo, uma vergonha, uma mácula na história do nosso país. E a troco de quê, gente? Por conta de quem? Por conta de Alexandre de Moraes e seus abusos? A gente merece essa mancha na nossa história? A gente merece romper relações com a maior democracia do mundo para proteger um juiz abusivo como Alexandre de Moraes? É inacreditável. É tudo culpa de Moraes e de Lula. Isso vai afetar o Brasil por gerações. Bora assistir aqui que tem mais. É praticamente uma declaração de guerra, uma explicitação de declaração de guerra comercial, mas quando você expulsa um embaixador, isso é muito grave. Vai além. Sim, a motivação é totalmente política, não está no âmbito comercial. Esse plano já está nas mãos do secretário de Estado, Marco Rubio. Ele prevê uma escalada em fases, porque eles sabem que o governo brasileiro vai reagir a cada um desses passos que o governo americano vai dar, e aí eles seguem com o passo seguinte, mas o objetivo é sim o rompimento de relações com o Brasil. E a motivação é porque o presidente Trump pretende impor um alinhamento ideológico e político sobre as Américas. Ele está começando com o Brasil, mas, de acordo com a minha apuração, a partir dos resultados obtidos com o Brasil, ele deve dirigir a mesma tática contra o México e a Colômbia, ou seja, os governos de países mais importantes governados pela esquerda devem, então, ser atingidos dessa forma. Rapidamente, Lorival, nosso tempo aqui já acabou, mas quando você disse que o governo deve reagir, é porque as sanções são tão graves, ou mais graves do que as que foram impostas até agora de 50%. Quando o governo pensou, será que a gente reage, será que não? Vamos tentar negociar. Aqui não tem negociação. Não. A tarifa de 50% será mantida, mas toda essa frente, esse cardápio é um cardápio político realmente, e exatamente para provocar as reações do governo brasileiro e seguir nessa escalada. Muito obrigado, Lorival Santana, nosso analista de internacional. Gente, por que isso? Isso é um desastre. Por que isso? Porque Lula e Alexandre de Moraes não param de provocar o Trump. Chegou um ponto que isso foi pro lado pessoal. Hoje, todo mundo ao redor, secretário de Tesouro, secretário de Comércio, quando os brasileiros vão falar com eles, falam, não tá com a gente, esse caso tá com a Casa Branca. Porque o Trump tomou as provocações de Lula, a jabuticaba, os xingamentos, a arrogância pro lado pessoal. Isso é um desastre. Lula e o desgoverno dele não têm capacidade, articulação, interlocução para resolver isso aqui. Eles são incompetentes, ideológicos, estão completamente perdidos. Nós vamos pagar o preço da arrogância e das provocações de Lula e do STF. E o governo Lula já prometeu que vai reagir às medidas do Trump e piorar ainda mais a situação. Olha aqui a situação em que nós estamos. Lula diz que Alckmin liga todo dia para negociar com os Estados Unidos, mas ninguém quer conversar com ele. É claro, depois de tanta provocação de Lula, enquanto o Alckmin tenta ligar, o Lula tá xingando na imprensa, reclamando, dobrando a aposta. Ai de nós, ai de nós.